Saúde da igreja com a paz do Senhor. Bom dia, povo de Deus. Estou entrando aqui nessa manhã de sexta-feira, né? Deixa eu ver, hoje é 6 de março. Glória a Deus. Quero começar agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, pelos livramentos que Ele tem me dado, porque Deus tem visto que grande tem sido as afrontas, grande tem sido a perseguição, né? E alguém tentando contra a minha vida. Mas o meu Deus, Ele ainda acampa os anjos dele, ele ainda é o mesmo. Amém. Nessa manhã eu quero trazer algo da parte de Deus aqui. Uma revelação que Jesus me deu, né? E eu via um guarda-roupa. Aquele guarda-roupa, ele não tinha roupas. Não tinha roupas. Mas eu via muitos calçados empendurados, né? Muitos calçados de couro. Sandália, tipo, essas havaianas pretas. E eu via muitos. Não era pouco, eram muitos. E quando eu chegava perto daquele armário, daquele guarda-roupa, eu pegava aquelas chinelas. E eu começava a procurar os pares delas. Pares. Mas todas as sandálias não tinham pares. Ou seja, estavam todas desempareadas. Tá entendendo? Todas desempareadas. Os números eram diferentes. Mas era uma só. Tá entendendo o que Jesus está dizendo? Eram muitas, mas todas desempareadas. Como se tivesse assim... tirasse uma e ficasse a outra. Tirasse uma e ficasse a outra. Aí eu não entendi, né? Glória a Deus. Mas o Deus, Ele que nos dá a revelação. Glória a Deus. Ele nos faz entender aquilo que Ele quer nos falar. E Deus me fez entender o que Ele estava falando ali, não é? Glória a Deus. Irmão, a gente sabe tudo o que está acontecendo sobre a face da terra, não é? E está essas guerras. Glória a Deus. Agora, os Estados Unidos, né? Glória a Deus, está até com o pé atrás agora até com o Brasil, né? Porque a gente sabe, eu não posso falar aqui de política, mas a gente sabe tudo o que está acontecendo. Sabe porque temos ouvido e temos olhos, não é? Para ver tudo. Assim como o nosso Deus, Ele está contemplando tudo também. E assim, esse sonho que Jesus, essa revelação que Jesus me deu, justamente, muitos serão levados, outros ficarão, né? Muitos serão levados. Glória a Deus. Vão subir para a glória ou vão descer para o inferno. Porque quem sabe aquilo, as nossas obras, somos nós e Deus. Deus sabe aquilo que nós fazemos. Ou não é verdade? Deus sabe. E quando Jesus mostrava ali só um calçado e não tinha outro, estava todos desempareados e eram muitos. Glória a Deus, foi isso, a certeza que Jesus colocou no meu coração. Glória a Deus, muitos serão levados e outros vão ficar. Glória a Deus, eu quero te perguntar nessa manhã desse dia, como é que está a tua vida perante Deus? Como está a tua vida perante o altar de Deus? Será que você tem feito o que é certo? Será que você tem procurado, aleluia, obedecer a Deus? Será que você não tem feito mal para alguém que não te fez mal nenhum? Você já pensou nisso? Glória a Deus. Jesus está às portas. A palavra dele diz assim que todos nós prestaremos conta a Ele.
né? Todos nós, seja de bem, seja do mal, que nós fazemos. Aleluia. E eu quero deixar uma meditação da igreja, aqui o livro de Segundas Crônicas, capítulo 7, e o versículo 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, glória a Deus, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, aleluia, glória a Deus, então eu ouvirei dos céus, aleluia, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, aleluia, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, Deus está dizendo, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Glória a Deus. Se o meu povo, quem é esse povo? Esse povo são aquele, glória a Deus, somos nós que servimos a Ele. Glória a Deus. Jesus está dizendo, se você clamar, você orar, você pedir perdão, glória a Deus, se converter dos seus maus caminhos, Ele vai te ouvir. Glória a Deus. Creia, irmãos. Glória a Deus, que nós possamos fazer o que é bom. Jesus está às portas. Glória a Deus. Jesus está às portas. E Ele quer que o povo dele, sabe, ore. Deus é tão tremendo. Eu ontem de manhã, eu já tinha me acordado. Quando eu me acordo, eu levanto minhas mãos para o céu e eu digo, bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo, bom dia Deus. E ali fecho meus olhos, espero Deus falar comigo. E ali Deus me mostrava, sabe, uma sirene. Sabe aquela sirene que tem em cima dos carros da polícia? Vi uma sirene daquela. E aquela sirene bem vermelha, depois aquela sirene ficava preta. E tinha uns nomes nela. Eu não conseguia ler aqueles nomes que tinha naquela sirene. Mas a última vez, quando eu vi aquela sirene novamente, tinha o nome assim, orem. Desse jeito. Orem. Glória a Deus. Jesus alertando a gente, pra gente orar. Aí, veja só. Aí, passou-se, né? Eu fiz a minha consagração. Manhã, como eu sempre faço, todos os dias. Aí depois eu vim falar com a minha filha, que mora lá, do outro lado da Terra, do outro lado do planeta. E depois eu fui olhar minhas redes sociais, aí eu olhei meu Instagram. No Instagram tinha uma solicitação de amizade. E aquela solicitação de amizade tinha justamente o perfil. Era uma sirene. Aleluia. Eu sou aquela pessoa, sabe, que eu vou lá, investigo tudinho, antes de eu aceitar uma solicitação de amizade. Aí eu fui lá ver as amizades daquela pessoa. E eu vi aquela pessoa cheia de corrente grossona, as amizades da pessoa, cheia de corrente grossona, cheia de tatuagem. Não que eu tinha preconceito com isso aí não, mas Deus sabe aquilo que nos revela, não é? Cada um que procure fazer aquilo que sabe que está fazendo, não é? E eu vi o perfil daquelas pessoas, que era amizade daquela pessoa que tinha mandado para mim, que estava sem foto, mas tinha uma sirene. Eu entendi o que Jesus ele tinha me revelado de manhã logo cedo, a sirene. A sirene é uma sirene, aquela sirene quando está vermelha, quer dizer assim, alerta. Nos alertando, é Jesus nos alertando. Glória a Deus, e Deus tem visto contra a trama do inimigo contra a minha vida. Não é pouca, irmão. Só Jesus sabe aquilo que eu estou vivendo, porque tinha alguém tramando contra a minha vida, não é? E alguém tem inventado de ter perfis falsos, glória a Deus, para entrar nas minhas redes sociais.
Eu não tenho Facebook. Eu não tenho. E alguém já falou que irmã, se ela tem Facebook, eu digo, não tenho Facebook. Ah, porque eu vi. Deve ter alguém usando o meu Facebook, porque eu não tenho Facebook. Eu não tenho Facebook. Eu só tenho meu Instagram, é privado, justamente por conta disso, sabe? Porque eu sei a maldade, porque tem alguém, glória a Deus, alguém que é mal. Mal é mal, sabe? E trama contra a minha vida a todo momento. Mas também tem um Deus, eu e você temos um Deus que ele é poderoso, que ele dá ordem aos seus anjos. Aleluia, glória a Deus, ele dá ordem aos seus anjos. Glória a Deus, e a gente também temos uma promessa na Bíblia que diz assim: glória a Deus, eu estou contigo a todo momento. Não te deixarei, nem te desampararei. Glória a Deus. E também diz o livro de Isaías, diz assim: não temas, eu estou contigo. Deus, ele está sempre conosco. Amém? Não adianta o inimigo tramar contra nossas vidas. Deus já está, glória a Deus, cuidando daqueles que perseguem a minha e a tua vida. Então, glória a Deus, o alerta de Deus para a nossa vida nessa manhã é: clame a Ele, peça perdão. Glória a Deus, se arrependa dos pecados. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos pedir perdão, precisamos perdoar. Amém? Deus continue abençoando a minha e a tua vida nessa manhã. Glória a Deus, que Deus nos ajude. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza. Glória a Deus. E eu deixo para a nossa meditação nessa manhã também o Salmos 46. Medita no Salmo 46, amém? Deus continue abençoando. Cheiro para todas as irmãs que me escutam.